Olá, descomplicado e descomplicada! Hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha história, para você me conhecer um pouco mais, saber da minha trajetória, da minha infância, contar um pouco sobre a minha família, também como eu me tornei professora, né? E como que eu desenvolvi o meu método Descomplica o TCC. Então, vem comigo para saber um pouco mais sobre mim. Para você que não me conhece, eu sou a professora Valéria Oliveira, eu moro no interior do estado de São Paulo. A minha família é uma família pequena, né? Apenas eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, né? Nós somos aqui do interior de São Paulo e a nossa vida foi uma vida simples, uma vida como muitas famílias aqui no Brasil, né? Meus pais se casaram muito novos, muito cedo, e logo quando eles se casaram, eles tiveram muitas dificuldades, porque os meus pais, na infância deles, eles moraram no sítio. E quando eles vieram para a cidade, a minha mãe veio quando ela casou, e meu pai veio um pouco antes, né, que ele veio trabalhar aqui na cidade. Então ele veio morar sozinho na cidade, e depois, quando ele casou com a minha mãe, ela também veio para cá. E aí os dois começaram a vida de casado, muito novos, né, com muitas dificuldades, e logo a minha mãe engravidou do meu irmão. E aí depois de 1 ano e 8 meses eu também nasci. Então em pouco tempo eles tinham 2 filhos para criar, então eles sempre trabalharam muito. E por conta disso, nem meu pai nem minha mãe estudaram muito, né? O meu pai estudou até o 3º colegial, e a minha mãe estudou só apenas até a 4ª série. E acredito eu que por conta disso, deles não terem tido oportunidade de estudar muito, né? Eles sentiram muitas dificuldades e quiseram para mim e para o meu irmão dar um estudo melhor do que eles tiveram, para que a gente tivesse mais oportunidades na vida. Então, o meu pai, ele se esforçou bastante, né? Meu pai e minha mãe se esforçaram bastante para que a gente estudasse. E eu me lembro bem que ele falou: olha, eu quero que vocês estudem, você e seu irmão, né? Ele falava sempre para mim, porque eu quero que vocês tenham um futuro melhor. Então, quando eu e meu irmão, a gente estudou em escola pública, né, o tempo todo, até depois a gente começar a pensar o que a gente queria escolher para estudar, para se tornar, né, um profissional. E dentre vários sonhos que eu tinha, eu imaginava que eu queria fazer odonto. Depois eu percebi que essa área de saúde aí não era muito a minha praia, eu não gosto muito de mexer com sangue. Enfim, então eu percebi que não era muito o que eu gostaria de fazer. E aí eu comecei a perceber que eu gostava da área da administração. E o meu irmão, ele já gostava dessa área mais de computador, de entender sistemas. Quando ele era adolescente, ele vivia desmontando rádio para ver como que funcionava. Depois não conseguia montar novamente, ou montava e ficava diferente, sobrava peça, sabe? E eu gostava de brincar de escola, eu gostava de brincar de coisas assim que acho que a maioria das crianças também gostam, né? E dentre as brincadeiras sempre tava a de escolinha, né? Então acho que eu já tinha lá desde a infância uma vontade de me tornar professora, né? De poder ensinar as pessoas, né? Isso já me realizava, já era uma das minhas brincadeiras de criança. E até é engraçado falar que quando a gente começou a ir para a escola, né? Que a gente chegou na idade de ir para a escola, o meu irmão não queria ir. Então eu precisei ir para a escola junto com ele, entrar na sala junto, né, para ele poder se ambientar com a escola. E eu já gostava de ir para a escola, eu já queria ir todos os dias na escola. Nem tinha idade, mas eu estava lá já querendo estudar. E então aí a gente estudou, né, a vida inteira em escola pública. E quando chegou a época de a gente prestar o vestibular, meu pai chegou e falou: olha, o que vocês querem estudar? Eu vou fazer de tudo para que eu consiga fazer vocês se formarem, né, naquilo que vocês gostam. E por conta disso, meu irmão, como gostava já de computação, né, ou essa parte eletrônica, tudo, ele foi fazer ciência da computação. Então ele foi morar em São Paulo, na capital, né,
para estudar lá, porque na época tinham poucas faculdades que ofereciam o curso de ciência da computação aqui no interior, né? E aí lá em São Paulo ele achou que ele ia ter uma formação melhor ou mais atualizada, já que São Paulo é uma grande cidade e tem os grandes centros, né? Como os grandes centros de todo o Brasil. E aí ele pensou, vou estudar lá. Então meu pai mandou ele para São Paulo e eu, por gostar dessa vida no interior, de gostar dessa coisa mais tranquila, né? Eu não queria ir para São Paulo, então eu prestei vestibular aqui no interior mesmo e acabei passando em 2 faculdades, escolhi uma para estudar, que eu fui estudar em Marília, na Fundação Eurípides, que hoje se chama Univem. Então, nesse período, né, a minha família, meus pais, assim, gastaram muito dinheiro, porque eles tinham que manter a casa deles, a casa do meu irmão e a minha casa, né? Então, em 3 cidades, praticamente, eles tinham que ir bancando a gente até a gente conseguir se formar e começar a ir ganhar algum dinheiro, né, com estágio ou mesmo com o trabalho da gente. Então foram anos assim de muito sacrifício que a família fez, né, investindo na gente. E eu me lembro que nessa época o meu pai ele tinha alguns imóveis assim pequenos, né, tudo a gente nunca foi. A gente sempre foi uma família de classe média, né, média baixa, digamos. E nessa época o meu pai começou a vender algumas propriedades, alguns imóveis, né, para poder bancar tudo, porque o gasto era muito alto. E mesmo que eles trabalhassem, mesmo que a gente tivesse lá, né, uma renda, mesmo assim não dava para suprir tudo. E eu lembro que teve uma vez que eu estava em casa e apareceu um amigo do meu pai, né, perguntando da gente, né, onde que estão seus filhos? Eu nunca mais vi. E nesse momento eu achei bem interessante que o meu pai falou, olha, eles estão estudando fora, né? O meu filho está em São Paulo e minha filha está em Marília. E aí ele falou, esse senhor falou assim, nossa, você está estudando 2 filhos, você deu uma fazenda para cada um, né? E nessa hora que eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, né? Me deu um choque, eu fiquei em choque aquela hora, eu falei, meu Deus, quanto dinheiro tá indo, é verdade. E meu pai virou para ele e falou assim, não, eu não estou dando uma fazenda para cada um, porque se eu desse uma fazenda, eles poderiam amanhã perder a fazenda. E então eu estou dando algo que ninguém vai tirar deles, que é o conhecimento, que é a oportunidade de uma vida melhor através do estudo. E eu achei isso muito bonito. E tanto eu quanto meu irmão, a gente, desde que a gente começou, a gente se propôs a estudar, a gente fez tudo de forma correta, né? Então, a gente estudou bastante para não pegar DP, para não ficar assim, numa situação em que gastasse mais dinheiro, né? De certa forma, isso nos deixava um pouco sentidos, né? De ter que eles fazerem esse sacrifício pela gente. Enfim. Então foi uma fase bastante difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Nós superamos, enfim. E aí meu irmão se formou, acabou ficando lá em São Paulo mesmo, porque tiveram outras oportunidades para ele. E eu fiquei aqui no interior, porque eu já gostava, né, dessa parte acadêmica. Quando eu fui estudar, eu acabei tendo contato com muitas matérias que eu achava interessante, muitos temas que eu achava interessante. Já no 2º ano da faculdade, a faculdade incentivava a gente a fazer iniciação científica. Então, no 2º ano, eu já procurei uma professora, que ela era de Araraquara, né? E falei para ela, Ana, eu gostei muito do tema qualidade, eu acho que é um tema muito legal, é um tema que todos os professores estão falando nas aulas. Eu achei muito interessante, muito bom. E falei para ela, eu gostaria de fazer uma iniciação científica nesse tema, porque a iniciação científica, ela basicamente ela pode te servir de trampolim para o TCC. Então eu aproveitei, né, que tinha essa iniciação científica e comecei a estudar um pouco mais sobre qualidade. Então, essa professora, ela me passava semanalmente textos para eu ler. Aí eu fazia fichamentos sobre esse assunto, né, que era o assunto que eu gostava. E depois a gente se encontrava, principalmente na hora do intervalo, um pouco antes da aula, para a gente poder debater, falar sobre o assunto, ver se eu estava entendendo
e ver se eu estava gostando mesmo do tema para ele servir para o meu TCC. Então, no segundo e no terceiro ano de faculdade, eu fui pegando assim um monte de material a respeito de qualidade, li um monte de coisa a respeito. E aí, quando eu cheguei no quarto ano, eu já tinha bastante material e eu falei, nossa, Ana, eu quero fazer meu TCC a respeito de qualidade. Quando você começa a estudar um tema, o tema ele é muito amplo, quanto mais você estuda a respeito daquele tema, mais aquele tema se abre para você, né? Então você vê outras possibilidades daquele tema, né, se desdobrar. E eu tinha gostado muito da parte de qualidade relacionada aos processos produtivos. Então, eu gostava muito da parte em que dizia que não adiantava, por exemplo, uma empresa comprar um insumo bom, uma matéria-prima boa, se o processo produtivo dela fosse ruim, porque aí no final ela não conseguia entregar um produto ou um serviço com qualidade. Então, a qualidade se perdia ao longo do tempo, né, ao longo do processo. Então, eu percebi que a qualidade, embora você pudesse ter qualidade nos insumos, você não conseguia garantir ela no processo final se o processo produtivo fosse ruim. Então eu percebi uma ligação entre qualidade e processo produtivo. Então nesse momento, né, que eu percebi essa relação, eu cheguei na minha orientadora de iniciação científica e falei, Ana Cláudia, eu quero estudar a qualidade, mas com enfoque no sistema produtivo. E aí seria muito legal se eu conseguisse, né, visualizar essa relação entre qualidade e processo produtivo. Aí ela falou, olha, muito bacana tudo, então vamos tentar fazer um estudo de caso numa empresa que tenha qualidade e que tenha um processo produtivo bacana para você conseguir ver isso na prática. Então, eu acabei procurando meu professor de produção, na época ele era gerente de produção de uma empresa próxima a Marília, na empresa Jacto, que é em Pompeia, uma cidade pequena, próxima a Marília, aqui no interior do estado de São Paulo, e falei com ele, falei da minha ideia, ele falou, não, beleza, você pode fazer o seu TCC, o seu estudo de caso lá na Jacto. E aí eu peguei e fui para lá, né, fui verificar como que eles trabalhavam, como que era o processo produtivo, e eu fiquei maravilhada com o processo produtivo deles, porque o sistema que eles utilizam é um sistema de produção enxuta, né, que foi criado na Toyota logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse sistema ele tenta produzir com qualidade e com o mínimo de desperdício possível, né? Então tem até lá os 7 desperdícios que esse sistema ele tenta diminuir, né, os desperdícios ou eliminar, e é uma filosofia muito bacana de trabalho, né? Então você trabalha com qualidade, diminuindo os custos dos desperdícios. E eu achei muito interessante, eu gostei muito da fábrica, eu me identifiquei com o tema e me identifiquei ainda mais com essa filosofia de trabalho, que é trabalhar com qualidade e custo menor. E quando eu acabei meu TCC, eu fui apresentar, eu estava nervosa, mas eu sabia do meu tema, eu sabia do que eu tinha estudado, né? Então, na hora da apresentação foi meio tenso, porque minha orientadora, ela chamou um colega dela de outra faculdade, então eu não conhecia aquele professor, eu fiquei nervosa na hora, mas deu tudo certo. Eu fiquei nervosa principalmente porque o professor, ele começou a fazer umas caras assim que ele não estava entendendo, sabe? E essa hora eu fiquei bem tensa, porque parecia que ele não estava entendendo o que eu estava falando. Enfim, deu tudo certo, eu passei, né? E depois que eu fiz meu TCC, eu fiquei, assim, querendo muito estudar o processo de produção enxuta ou Lean Production, que é outro nome, né, que esse sistema tem. E aí eu falei, olha, Ana, eu acho que eu vou, agora que eu me formei, eu acho que eu vou buscar estudar um pouco mais sobre isso, eu já gostava da área acadêmica, né, então eu acho que eu vou buscar um mestrado nessa área. E aí eu pesquisei os grupos que estudavam isso no Brasil, descobri grupo lá no Nordeste e descobri 2 grupos muito legais aqui no interior do estado de São Paulo, que ficam ali em São Carlos, né, um na Federal, na UFSCar, e o outro na USP. E aí eu prestei lá o processo, aí isso aconteceu só no outro ano. No outro ano eu me formei no final do ano, né? E no outro ano, em setembro mais ou menos, tinha o processo de mestrado das faculdades.
Eu não me lembro exatamente se era setembro, mas era mais ou menos essa época. E aí eu fiz um projeto, né, e fui prestar o mestrado na UFSCar e também na USP. E acabei entrando na USP, né, na Escola de Engenharia de São Carlos, na ESC, e foi muito legal porque lá tinha um grupo, né, do professor Antônio Rentes, que estudava produção enxuta, né, estuda até hoje produção enxuta, e é voltado também, alguns estudos que eles fazem é voltado também à área de implementos agrícolas, que eu já tinha estudado no meu TCC. Então eu fui para São Carlos, eu acabei morando lá também, né, porque quando eu me inscrevi no processo de mestrado, eu também tentei pleitear uma bolsa de estudos para eu poder me manter lá e fazer a minha pesquisa, que eu estava, né, interessada em fazer rápido essa pesquisa para depois começar até a trabalhar com isso ou, né, dando aula, que era algo que eu gostaria de fazer. E aí eu fui para São Carlos, né, eu fui morar lá e comecei a minha pesquisa, né? Então fui fazer as disciplinas, depois eu fui fazer a parte de contato com as empresas, estruturar todo o meu trabalho de mestrado para que eu pudesse realizar essa pesquisa relacionada aí à produção enxuta, né? E acabei no meu mestrado estudando 9 empresas que implementaram a produção enxuta, né, voltadas aí, essas empresas elas são do setor de implementos agrícolas, né? E acabei fazendo um estudo de como que elas implementaram, quais foram as ferramentas da produção enxuta que elas colocaram em prática lá na empresa delas. Então fiz esse estudo comparativo e foi muito legal, foi muito interessante. Eu acabei conseguindo, acho que no meu primeiro ano já de mestrado, acabei conseguindo uma bolsa da FAPESP e acabei desenvolvendo o trabalho com uma certa tranquilidade, porque aí eu morava lá em São Carlos e podia fazer a minha pesquisa de campo, me dedicar a essa parte. E aí quando eu estava acabando o meu mestrado, né, surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar na minha cidade, aqui em Bitinga. Acabei trabalhando com um grupo aqui do Sebrae e da Fiesp, que na época tinha uma parceria aqui na minha cidade, porque Ibitinga é a capital nacional do bordado. Aqui a gente tem muitas empresas relacionadas ao ramo de enxovais, né? E aí surgiu a oportunidade de eu vir para cá, comecei a trabalhar nesse projeto e também comecei a buscar, né, aulas para poder trabalhar também como professora. E aí eu comecei a lecionar, comecei a gostar muito, né, de estar em contato com os alunos, de poder ensinar, que eu acho que era uma coisa que eu queria fazer desde lá de criança, né? E aí comecei a trabalhar com isso, comecei a gostar. E como eu tinha tido uma certa dificuldade no meu TCC, mas eu não tinha enfrentado muitas dificuldades, para mim foi um processo relativamente fácil, né? Ele foi laborioso, né? Mas não que eu tive tantas dificuldades com orientação ou com apresentação do trabalho. Mas quando eu comecei a trabalhar como professora, eu comecei a orientar trabalhos de TCC. Nesses anos, né, que eu fui adquirindo a experiência, né, como professora, eu comecei a perceber muitas dificuldades dos alunos em conseguir estruturar um tema, ver certinho o que precisa colocar daquele tema no trabalho, de acordo com os objetivos que o trabalho vai ter, né, ou ia ter. E aí eu comecei a perceber que essas dificuldades, independente das faculdades onde eu trabalhava, porque eu acabei trabalhando em 5 faculdades ao mesmo tempo. Cada noite eu trabalhava numa faculdade, sabe? Então eu acabei tendo contato com muitos alunos diferentes, muitas faculdades diferentes, mas eu percebia que os problemas ou as dores, as dificuldades dos alunos eram muito parecidas. Então eu acabei percebendo, né, que se eu conseguisse montar uma estrutura na qual eu conseguisse dar para esse aluno uma certa segurança, para ele saber exatamente aonde que ele tem que chegar, quais são os passos, mais ou menos como se eu fosse uma bússola, sabe? Ele sabendo onde ele quer chegar, eu vou trilhar ele por esse caminho, eu conseguiria aliviar essas dores, eliminar essas dores que ele sente, né? Ou que ele sente na hora que ele está fazendo o seu TCC.
E por conta disso, eu acabei aí desenvolvendo um método, chamo de Descomplica o TCC, no qual eu passo todo esse meu aprendizado, que agora já faz mais ou menos uns 12 anos que eu já trabalho com isso, né? E coloquei nesse meu método tudo aquilo que eu percebi de dificuldade, seja na estruturação, seja na hora de pensar num tema, seja na hora de estruturar o trabalho, ou mesmo na hora de apresentar esse trabalho. Então, por conta da minha experiência como orientadora e também participando de inúmeras bancas, né, bancas examinadoras, inclusive participei de bancas de pós-graduação, bancas de professores, né? Então a gente cria aí, né? A gente sabe mais ou menos aí os critérios que são utilizados quando a gente vai avaliar um aluno no TCC. E por conta disso, então, eu criei esse método para tentar ajudar aqueles alunos que vão ter um orientador, mas que se sentem aí inseguros, né, para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, que é algo extremamente importante, que além de ser importante, ele é obrigatório para a sua formação. Então, eu acredito que quando você sabe os passos e você está sendo bem orientado, como uma bússola, né? Você não se perde no meio do caminho, não perde tempo, você não fica tendo que se esforçar além da conta, né? Porque você vai numa rota em que você sabe aonde você vai chegar. Então, a minha ideia com o Descomplica o TCC é que você se sinta orientado a chegar no seu objetivo, né? Conquistar aí a sua aprovação do TCC. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de saber, de conhecer a minha história, e a gente vai compartilhando aqui ao longo dos vídeos, né? Um pouco mais da minha vida, um pouco mais de como que eu trabalho aí para vocês irem me conhecendo melhor, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assistam outros vídeos deste canal, tenho feito lives, tenho feito vídeos toda semana para poder orientar você aí com material também gratuito, para que você possa também começar a trabalhar aí o seu TCC. Se você tem interesse num e-book que eu fiz com 5 dicas práticas para você começar o seu TCC, eu deixei um link aqui embaixo para que você possa baixar este e-book, tá? Para você. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.